Olá, desejo que a bênção de Deus envolva a tua vida neste momento. O meu Pai é bom é o título desta mensagem que eu quero refletir com você neste vídeo, a partir do comentário que Lucas fez, do registro que Lucas fez de uma parábola que Jesus contou. A conhecidíssima parábola do filho pródigo. Parábola eram ilustrações usadas por Jesus para que as pessoas que ouvissem os seus ensinamentos pudessem entender com mais facilidade aquilo que ele estava ensinando a elas. Eram ilustrações de situações normais do dia a dia que as pessoas naquela época e naquela cultura viviam. Esta parábola conhecidíssima do filho pródigo, na verdade, ela retrata a existência de duas pessoas, de dois filhos. São três personagens, o pai e seus dois filhos. Mas normalmente se fala muito a respeito daquele que é conhecido como o pródigo, né? O filho que recebeu a sua parte da herança, saiu para longe da casa do pai, passou um tempo vivendo de forma irresponsável, passou muita necessidade, se arrependeu e retornou à casa do pai. Ali ele foi recebido pelo pai com muita compaixão, com muito amor. Normalmente se fala desse filho, ou seja, o filho mais novo. Mas eu quero refletir também sobre as atitudes, os posicionamentos do filho mais velho, do primogênito. E com este título, com essa pergunta, o meu pai é bom? Nós vamos ver nesta parábola que há diferentes percepções desses dois irmãos, desses dois filhos, a respeito do pai. Lucas capítulo 15, versículo 11, nós lemos o seguinte texto. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, e os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu me alegrar ou eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nesta reflexão, eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo me permitiu descobrir, visualizar nessa parábola, nessa história. Ou seja, percepções diferentes que cada um dos filhos tinha a respeito do seu pai. Um filho, o filho mais novo, pensava algo a respeito do seu pai e o filho mais velho pensava algo completamente diferente. É importante ressaltar o seguinte, no versículo 12, no versículo 11, está escrito o seguinte: Jesus continuou, porque Jesus estava trazendo um ensinamento, uma parábola, uma palavra, um sermão, e Jesus continuou. É isso que Lucas está dizendo, porque nessa continuação do que ele está falando, ele passa, a partir daquele momento, a contar uma parábola, uma nova parábola. Então, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Normalmente, quando se prega, quando se faz uma mensagem sobre esta parábola do filho pródigo, sempre se fala sobre ele, ou seja, sobre o filho pródigo e, logicamente, sobre o pai. Mas a Bíblia nos diz que esse homem tinha 2 filhos. Então eu pergunto, por que falar a respeito apenas do filho pródigo se ele tinha um irmão? Então eu quero nessa reflexão comentar sobre os 2 filhos e logicamente também sobre o pai. Primeiro, nós vemos que é importante falar sobre os 2, não só pelo fato de que eram 2 filhos, mas porque ambos receberam a sua parte na herança. Versículo 12 diz: o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Ora, eram 2 filhos e o mais novo pede a sua parte na herança, mas quando o pai faz esta partilha, quando ele faz essa distribuição da herança, ele o faz com os 2 ou para os 2. Portanto, os 2 filhos receberam a sua parte na herança. Mas vamos falar primeiro, inclusive seguindo a ordem do texto, sobre o filho mais novo. Vamos entender a atitude do filho mais novo, essa atitude que eu acabo de me referir na leitura no versículo 12. Ou seja, ele chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte na herança. Há pelo menos 2 possibilidades de interpretação dessa atitude, desse pedido, dessa reivindicação do filho mais novo ao seu pai. A primeira, e eu digo que é a que eu acredito, embora ela seja muito drástica, muito cruel até, de forma, entre aspas, usando uma expressão popular, nua e crua, eu interpreto essa atitude do filho da seguinte maneira: era como se ele já estivesse impaciente de aguardar o tempo da morte do seu pai, porque o que ele realmente queria era tomar posse da sua herança, da sua parte na herança, e poder fazer disso ou com isso o que ele quisesse. Então ele chega para o pai e pede a herança. Com isso ele está, de certa forma, eu fiz até assim com a mão, faço, entre aspas, ele está antecipando a morte do pai. É algo muito drástico, mas a Bíblia Sagrada nos dá margem para essa interpretação, quando o apóstolo Paulo ele diz que um herdeiro só pode tomar posse da sua herança quando o dono da propriedade morre. Ou seja, nesse caso, quando o pai morre, é que os filhos herdeiros podem se apossar da herança.
Ao chegar para o pai e dizer, pai, dá minha parte da herança, não de forma clara, mas implicitamente, é como se ele estivesse antecipando a morte do pai. E eu repito, é cruel esta interpretação, mas o que ele faz logo em seguida, que é de posse da herança ir para longe do pai, dá-nos melhores ainda condições para interpretarmos dessa forma. A outra forma de interpretar, um pouco mais branda, é que, na verdade, ele não estivesse pensando em antecipar a morte do pai, não estivesse consciente disso. Mas o que ele queria, na verdade, era só pegar a sua parte e partir para longe, e ter uma nova vida, viver uma liberdade própria, uma independência do pai, conhecer novas pessoas, novos lugares, ter uma nova experiência de vida. Seja esta ou aquela interpretação, ou qualquer uma outra que alguém possa dar, o importante é que o que diz em seguida é que, de posse da herança, ou seja, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele foi para uma região distante, portanto, nós vemos que ele saiu da presença do pai. É muito importante destacar isso, ele saiu da presença do pai. Certamente no princípio tudo estava maravilhoso, porque está escrito que lá, ou seja, nessa região distante, ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Por que ele viveu irresponsavelmente? Porque para ele tudo estava bom. Quem sabe pensava que a sua herança, por ser um valor muito alto, nunca iria acabar. Ele só se entregou aos prazeres das novidades, aos prazeres em todos os sentidos, e não pensou em mais nada. E com certeza nem pensava no pai, na existência do pai, do irmão, da sua casa, da terra onde ele havia saído. No entanto, a Bíblia nos diz que ele começou a passar necessidade. E foram dois os fatores que o levaram a passar necessidade. O primeiro, a primeira razão, é o fato dele ter gasto tudo irresponsavelmente. Aí vem a expressão pródigo. Essa palavra pródigo, segundo o dicionário, ela significa a pessoa que se revela por um gasto imoderado capaz de comprometer o patrimônio. É o que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário. Pródigo é sinônimo de gastador, de esbanjador. Então, como ele gasta tudo irresponsavelmente, ele usa de forma a esbanjar toda a sua herança, chega um ponto de ele passar necessidade. Mas não começou a passar necessidade somente por isso. É porque algo que ele nunca imaginava, algo inesperado, aconteceu. Ou seja, começou uma grande fome naquela região. Então, juntando com a atitude irresponsável dele de viver daquela forma, com a eventualidade daquela fome que veio sobre a região, ele começa a passar necessidade. E nessa situação, ele se vê obrigado a se sujeitar a uma grande humilhação. A humilhação foi o fato de ele procurar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de emprego, e deram a ele algo que para a cultura dele era humilhante. Ele se sujeitou a ser alguém que ia cuidar de porcos. A cultura desse moço proibia as pessoas de comer carne suína e automaticamente de criar esses porcos. Mas ele, naquela extrema necessidade, ele não somente se submete a isso que de forma nenhuma em outra situação ele se submeteria, que é cuidar de porcos, mas diz-nos a Bíblia que ele começa a, na fome extrema, desejar comer aquilo que os porcos comiam, e não lhe era permitido fazer isso. Ele desejava comer as sementes de alfarrobeira ou a alfarroba que os porcos comiam, e não lhe era permitido comer. E aí nos diz a Bíblia, no versículo 17, que esse moço, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai
tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Primeiro ele tem uma conclusão de que a situação que ele estava passando era por conta do distanciamento, da separação, da distância dele em relação ao seu pai. Porque ele reconhece, os que estão na casa do meu pai não estão passando fome. Pelo contrário, até os empregados estão comendo muito, estão vivendo bem. E eu estou aqui passando essa necessidade. Mas eu quero destacar essa expressão que Jesus usa, até porque cada palavra de Deus ela tem que ser valorizada muito, especialmente quando essa palavra é proferida ou foi proferida pelo próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que é a própria palavra de Deus. Então eu quero destacar essa expressão, caindo em si. Existe uma queda que é benéfica. Provavelmente eu não consigo me lembrar agora de alguma queda que em si, que a princípio ela seja considerada boa. Eu penso em algumas situações. Queda na Bolsa de Valores, a queda econômica, não é algo bom. É fruto de uma crise, fruto de recessão, fruto de acontecimentos ruins. Então uma queda econômica não é boa. Uma queda acidental, por exemplo, um acidente, uma queda de avião, um acidente aéreo, é algo terrível, uma tragédia. Uma queda pessoal, uma pessoa que escorregou, que tropeçou em algo e caiu, não é nada bom. Então, uma queda não é boa. Cair não é bom, a princípio. No entanto, Jesus disse que esse moço caiu em si. O que significa cair em si? Que benefício há em cair em si? Primeira coisa que eu vejo é que significa tirar alguém do pináculo da prepotência e reconduzir esta pessoa ao nível da sabedoria do viver, ao nível da consciência de que ele necessita do seu semelhante. Pináculo é uma expressão usada na Bíblia, uma expressão bíblica que se refere ao ponto mais alto. No caso, onde se fala de pináculo, é quando há o relato da tentação de Jesus, que conversou, que houve um diálogo, né? Satanás foi tentar Jesus lá, estando eles no pináculo do templo, ou seja, na parte mais alta, na torre do templo. E eu digo que cair em si, nesse sentido, é tirar alguém do pináculo, ou esse moço sair do pináculo da prepotência. Ele estava lá naquelas alturas da autossuficiência, pensando que ele não precisava de ninguém, não precisava dar contas da sua vida para ninguém, não dependia de ninguém. E o cair em si significa sair desse pináculo da prepotência e voltar para o nível da sabedoria, da consciência de que todos precisamos do próximo. Em segundo lugar, entre aspas, derrubar alguém das alturas da ilusão e fazê-lo aterrissar à realidade, por mais dura que ela seja. Esse cair em si também significa isso. Ele passou um tempo vivendo uma ilusão, pensando que aquela vida que ele estava vivendo, que naquele momento para ele era maravilhosa, ela seria para sempre. Então o cair em si, nesse caso do texto, é reconhecer que existem muitas coisas que parecem boas, parecem extraordinariamente maravilhosas, mas são ilusões, é utopia. Então cair em si é sair, né, das alturas da ilusão e aterrissar, chegar na realidade. Por mais dura que seja essa realidade, ela como a própria palavra já diz, é real, é a verdade dos fatos. É melhor estar nessa situação do que nas alturas da ilusão. Por isso é bom cair em si. Em terceiro lugar, eu vejo que cair em si é recolocar alguém na posição de bom senso, de prudência e de responsabilidade para consigo mesmo e para com o próximo, tirando essa pessoa do viver irresponsável e negligente. Esse moço caiu em si porque ele saiu daquilo que até pouco tempo antes ele estava vivendo, né? Aquela situação, aquela posição, aquela situação de irresponsabilidade, de negligência que ele estava vivendo,
e que para ele naquele momento era estar lá em cima, né, estar sobre, né, vivendo uma vida sobrenatural e cair na posição de responsabilidade, de bom senso. E a expressão também diz cair em si. É uma queda para si mesmo, era uma queda para o seu interior, uma queda para a sua própria realidade. Ou seja, há muitas pessoas que vivem para os outros. Quem sabe aquele moço esbanjou tudo que tinha porque ele quis ser aceito naquela nova realidade, ele quis se sentir aplaudido, querido, né? Quis ser visto, quis ser aprovado, e agora ele caiu em si. Ou seja, ele começou a perceber que ele que inclusive é um princípio bíblico, tem que pensar primeiro em si. Não que eu estou dizendo com isso que a pessoa tem que ser egoísta, egocêntrica, mas é um princípio bíblico. A Bíblia nos diz que o segundo mandamento, segundo Jesus, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, ninguém pode amar o próximo mais do que ama a si mesmo. Jesus disse que o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ou seja, com todo o teu coração, não acima de todas as coisas, eu repito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, é o que está escrito Deuteronômio capítulo 6, e Jesus repete, está escrito em Mateus, com todo o teu entendimento. Somente amar a Deus tem que ser sem limite, uma forma total, completa. Mas até o fato de amar o próximo é dentro do limite de que amamos a nós mesmos. Então esse moço precisou cair em si e aprender que não adianta viver para os outros e agradar tanto os outros se isso vai prejudicar a si mesmo. Cair em si. O fato dele cair em si trouxe algumas reflexões. Olha o que ele reflete. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Primeira reflexão que eu vejo, primeira lição que ele aprendeu nesse cair em si. Ele se lembrou do pai. E mesmo consciente do erro que havia cometido, ainda em seu pensamento o chamava de pai. Que até ali ele não se lembrava mais do pai, mas quando ele caiu em si, ele se lembrou que ele tinha um pai. Em segundo lugar, ele sabia que na presença do pai, todos eram abençoados, até os empregados. Quantos empregados do meu pai têm pão com abundância? Esse cair em si trouxe a ele esta segunda reflexão. Na presença do pai, todos são abençoados. Terceiro, ele reconheceu que estava ao ponto de morrer de fome, porque ele fala: eu estou aqui morrendo de fome, devido à distância do pai. Ele diz: os empregados na casa do meu pai têm pão com abundância, eu estou aqui morrendo de fome. Aí ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, eu vou voltar para perto do meu pai. Em quarto lugar, o cair em si trouxe a ele o entendimento, a condição, o posicionamento de se dispor a humildemente voltar à presença do Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E em quinto lugar, ele se dispõe a isso, e em quinto lugar, quando encontrasse ou reencontrasse o Pai, ele haveria de reconhecer o seu pecado e confessá-lo abertamente. E em sexta reflexão desse cair em si, eu vejo que ele se reconhecia. Ele se reconheceu como indigno e haveria de, ao reencontrar o Pai, suplicar a misericórdia e a graça do Pai. Graça significa favor não merecido. É por isso que ele, quando caiu em si, se dispôs a dizer para o Pai: Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele estava naquela situação toda, desejando comer a comida, os alimentos que os porcos comiam e não tinham. E aí ele pensa: mas os trabalhadores da casa do meu pai, os servos do meu pai, os empregados do meu pai têm pão com abundância. Então, ele se cair em si, ele reconhece: é melhor ser empregado na casa do meu pai, ser servo lá na casa do meu pai e ter o que comer, do que eu estar aqui sendo empregado na casa de um desconhecido, que não tem a sensibilidade, o mínimo de sensibilidade de me permitir comer aquilo que
os porcos estão comendo. Olha que coisa impressionante. Mas ele não só tem essa posição quando cai em si, ele passa desses pensamentos corretos e bons às ações. Ele diz, está escrito, a seguir levantou-se e foi ter com o seu pai. E aí ele comprova a bondade do pai. Lembre-se que o título dessa mensagem é O Meu Pai é Bom? E eu quero refletir sobre as percepções sobre a bondade do pai, a avaliação a respeito disso que os dois filhos tinham sobre o pai. O meu pai é bom. Quando ele se dispõe a ir encontrar-se com o pai, ele vai reconhecer que aquilo que ele já sabia, que o pai dele realmente era bom, superava, a bondade do pai superava em muito o que ele imaginava. Está escrito, estando ele ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai lhe disse, ou disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu quero chegar a esse ponto da mensagem respondendo, o meu pai é bom? Certamente esse moço disse, o meu pai é bom. E a bondade do meu pai é incomparavelmente maior do que o que eu imaginei. Nesse ponto da mensagem eu quero dizer para você, seja qual for a situação que você esteja ou que alguém esteja, seja qual for a situação como resultado de falhas, de delitos, de pecados, de escolhas erradas, de atitudes impensadas ou até mesmo nas duas suposições de interpretação desse pedido dele, pai, dá-me a minha parte na herança, seja algo não pensado ou algo até pensado, né? Uma atitude planejadamente errada, seja qual for a consequência disso, saiba que o nosso Pai que está no céu é bom e a sua bondade dura para sempre. Que o nosso coração sempre esteja nessa disposição de nos voltarmos para o Pai e de sempre, em qualquer situação que estivermos, olharmos para o nosso Pai que está no céu e dizermos, o meu Pai é bom. Eu encerro aqui esta primeira parte da mensagem e quero te incentivar a assistir também a segunda parte da mensagem. Na segunda parte da mensagem vem coisas assim surpreendentes. Porque como eu disse há pouco, no início desta primeira parte, sempre se fala muito sobre o filho pródigo. Mas eu quero, na segunda parte da mensagem, falar sobre o filho mais velho. Tem coisas impressionantes que nós podemos refletir e aprender muito com as atitudes e com os posicionamentos do filho mais velho. Deus te abençoe e que a bondade do Pai que está no céu alcance a tua vida neste momento e em qualquer situação, em qualquer lugar e em qualquer tempo que você vier viver. Deus te abençoe e sempre digamos, sempre vamos declarar com muita convicção, com muita certeza, o meu Pai é bom.